A história que vou contar agora pode parecer um tanto quanto fantasiosa para muitos de vocês, mas como meu pai sempre me dizia, não feche sua mente ou perderá a diversão. Bom, tudo começou em meados de outubro de 1987. Muitos ainda estavam assustados com o que havia acontecido e não se falava de outra coisa. O acidente com Césio 137 em Goiânia, o maior acidente radiológico do Brasil, ocorrido no dia 13 de setembro daquele ano, deixou muitas pessoas apreensivas com o que ainda poderia acontecer. Catadores de materiais recicláveis descobriram uma máquina de radiologia abandonada e retiraram uma peça dessa máquina. O desmonte dela fez com que 19 gramas de césio fossem expostos e, por esse motivo, centenas de pessoas foram contaminadas. Entre elas, 4 morreram naquele ano. Isso foi o bastante para gerar um pequeno caos na região onde morávamos, mas foi aí onde tudo começou. Meu pai trabalhava como taxidermista na época. Estava começando, para falar a verdade. Os negócios estavam indo bem. Muitas pessoas vinham até ele para requisitar seus serviços. Muitos eram caçadores, outros eram magnatas que queriam apenas empalhar seus animais domésticos que haviam acabado de falecer. Foi então que, após um mês do acidente, meu pai recebeu uma visita de um senhor que aparentava ser bastante culto. Eu tinha 8 anos na época, mas me recordo claramente daquele momento. O homem estranho pediu para falar com meu pai, então fui chamá-lo. Assim que meu pai chegou, o senhor puxou um documento de sua pasta preta e entregou em suas mãos. Depois de retirar os óculos do bolso de sua camisa e começar a ler aquele papel, comecei a prestar mais atenção na feição do rosto do meu pai. Ao meu ver, aquela situação não parecia nada demais. Era apenas mais um trabalho comum sendo solicitado. Mas fui surpreendido quando a expressão de surpresa e dúvida do rosto de meu pai se tornaram de pavor. Nesse momento, percebi que aquele não era apenas mais um trabalho qualquer, mas algo que iria muito além do que eu pudesse entender. Meu pai disse que iria pensar com cuidado e que em 2 dias entraria em contato. Achei aquilo bastante estranho. Afinal, meu pai não recusava nenhum trabalho. Ele amava o que fazia e estava sempre à disposição para aceitar as propostas que vinham até ele. Então, meu pai pediu para que minha mãe e eu fôssemos para o quarto, pois teria que falar com minha mãe em particular. Eu, obviamente, não fui, porque queria saber o que tinha feito meu pai ficar tão assustado. Fingi que iria na cozinha e fiquei ouvindo o que conversavam. Meu pai disse que naquele documento estava escrito um valor 6 vezes maior do que ele costumava pedir, simplesmente para empalhar não animais, mas sim 2 pessoas que haviam morrido por conta do acidente radiológico. Aquele senhor havia perdido seu filho e seu neto em decorrência da radiação que foram expostos. O homem, por amar muito os garotos, queria empalhá-los, para assim tê-los próximos por mais tempo. Depois de ter tentado sem sucesso contratar esse serviço em vários lugares, com pessoas diferentes, havia sido taxado de louco e então procurou meu pai como sua última alternativa de esperança. Obviamente, minha mãe não queria que ele aceitasse a proposta, mas aquele ano não estava sendo fácil financeiramente e complementar a renda com um dinheiro extra não parecia ser má ideia. Meu pai, então, indo contra toda sua natureza humana e psicológica, decidiu aceitar, mas com a condição de que tudo seria feito em total sigilo. E assim foi. Os corpos chegaram pela madrugada e meu pai levou 2 semanas para concluir todo o trabalho. Ele sempre buscava trabalhar
quando não estávamos em casa, ou se caso estivéssemos, sempre trancava as portas com a finalidade principal de esconder ao máximo a coisa macabra que estava acontecendo ali dentro. Depois de concluir seu trabalho, meu próprio pai fez questão de fazer a entrega macabra para que ninguém da vizinhança soubesse o que tinha acontecido. Só que não parou por aí. Após isso, algumas outras pessoas ficaram sabendo de tudo que tinha sido feito e começaram a pedir para que meu pai empalhasse seus familiares também. A notícia se espalhou fácil, como ninguém da família poderia imaginar. Ser taxidermista, para muitos, era apenas mais um trabalho como qualquer outro. Mas no caso do meu pai, era diferente. E só quem sabia da real verdade eram os clientes que solicitavam seu serviço. O tempo se passou. Meu pai ficou muito doente e acabou falecendo, juntamente com minha mãe, que com o tempo começou a ajudar nos trabalhos. Há de se pensar que possivelmente o motivo possa ter sido o contato com vários produtos químicos fortes. Mas apesar de tudo isso, cá estou eu aqui, tocando em frente o trabalho da família. É claro que muitas coisas mudaram desde então. Ainda continuo empalhando corpos humanos. Mas meu pai, em seus anos de experiência no ramo, teve que criar algumas regras para evitar acidentes futuros. Vou listá-las aqui, caso queira meus trabalhos algum dia. Regra número 1. Ao solicitar os serviços, certifique-se de que seu familiar querido esteja realmente morto. Caso contrário, o corpo será devolvido imediatamente à sua residência. Afinal, somos taxidermistas, não assassinos. Mas vale lembrar que esse assunto pode ser resolvido, pois não existe problema que não seja solucionado com uma alteração considerável no valor do pagamento. Regra número 2. Há anos, somos informados de movimentos incomuns produzidos pelos corpos empalhados. Se caso isso acontecer com você, não se preocupe, apenas ignore e tudo ficará bem. Mas se encontrar seu ente querido em algum outro cômodo da casa, sem você tê-lo trocado de lugar, sugerimos colocar um crucifixo em seu pescoço. Isso ajuda a deixá-lo quieto. Regra número 3. Procure não ter muito contato com o corpo empalhado. O acidente com o Césio 137 já faz bastante tempo, mas ainda ouvimos relatos de pessoas que se sentiram bastante mal dias depois que receberam suas mercadorias. Por mais que você não saiba o que seja isso, ou nunca pisou em Goiânia, sugerimos cautela. Regra número 4. Não mantenha relações íntimas com a sua mercadoria. Obviamente essa regra nem precisaria estar aqui, mas preferimos alertá-lo caso fazer algo a mais tenha passado pela sua cabeça. Além de ser necrofilia, talvez ele ou ela não vá gostar de ter seu corpo violado. Tome cuidado. Regra número 5. Assim que estiver com seu ente querido empalhado em sua casa, nas primeiras semanas você não terá boas noites de sono. Pesadelos recorrentes com a imagem de seu familiar ainda com vida, andando pelos corredores escuros e infinitos, implorando por ajuda, irão te torturar. Mas não se abale. Isso irá acabar dentro de 2 a 3 semanas. Esse fato acontece com a maioria das mercadorias, porque seu familiar provavelmente ainda estará se adaptando ao seu novo estado atual. Regra número 6. Retire todo e qualquer espelho próximo de seu ente querido empalhado. Os espelhos são conhecidos por aprisionarem almas perdidas. Não queira que a alma de seu parente fique presa em algum de seus espelhos, ou mesmo que algum espírito tente de alguma forma fortalecer sua presença usando o corpo de seu familiar. Acredite, isso não será saudável para ninguém. E além do mais, não nos responsabilizamos
por nenhum espírito que não seja bem-vindo te atormentando. Regra número 7. Tranque bem a porta de seu quarto antes de dormir e lembre-se, seu novo amigo empalhado já está sem vida. Seja qual for a voz que estiver chamando pelo seu nome no meio da madrugada, não é seu familiar, nem nada que possa te fazer algum bem. Regra número 8 e última. Recebemos 30% do valor adiantado e o restante após a entrega do produto. Não tente nos enrolar ou atrasar o restante do pagamento. Não queira se tornar um boneco empalhado antes do tempo. Bom, é isso. Talvez você ache bastante grotesco ou incomum tudo isso, mas existe gosto para tudo, não é mesmo? Muitas pessoas não estão prontas para dar seu último adeus a algum familiar ou parente próximo. Então, os empalhamos para que tenham mais tempo de despedida. Pode até parecer esquisito, mas talvez você ou algum familiar seu esteja em nosso armazém logo logo. Até a próxima. Obrigado.